A União Soviética, durante a década de 1980, investia fortemente em energia nuclear como símbolo de seu progresso científico e tecnológico. Entre as principais usinas estava Chernobyl, localizada na Ucrânia. Essa planta nuclear, inaugurada em 1977, era um marco da engenharia soviética, fornecendo eletricidade para grande parte da região. No entanto, por trás da fachada de sucesso, havia falhas de segurança, má gestão e problemas estruturais. Na madrugada de 26 de abril de 1986, um teste de segurança mal planejado no reator 4 culminou em uma explosão catastrófica. Uma nuvem radioativa foi liberada na atmosfera, carregando material nuclear para centenas de quilômetros ao redor. A destruição foi imediata dentro da usina, mas, no início, apenas os trabalhadores que estavam no local sabiam da gravidade. Para os cidadãos de Pripyat, uma cidade construída especialmente para os funcionários de Chernobyl, a explosão parecia distante. Os primeiros a reagir foram os bombeiros e funcionários da própria usina. Sem treinamento adequado para lidar com um desastre nuclear, eles enfrentaram o fogo e as substâncias radioativas com coragem. Muitos entraram na zona mais afetada sem qualquer proteção além de seus uniformes, desconhecendo que a radiação invisível estava matando-os lentamente. Enquanto tentavam conter o incêndio e evitar uma explosão ainda maior, a cidade de Pripyat, localizada a poucos quilômetros, continuava com sua rotina normal. Esse momento de tensão marcou o início de uma das maiores tragédias do século XX. A explosão do reator 4 não apenas causou destruição física imediata, mas lançou a União Soviética em um colapso de confiança e legitimidade. Em vez de uma rápida resposta ao desastre, o governo decidiu ocultar a dimensão do problema, iniciando um encobrimento sistemático que agravaria ainda mais a catástrofe. Nos primeiros dias após a explosão, a liderança soviética se viu diante de uma escolha crucial: admitir a gravidade do acidente ou manter uma aparência de controle. Optaram pela segunda. Sob ordens diretas do alto escalão, as autoridades locais foram instruídas a não evacuar Pripyat imediatamente. O resultado foi que quase 50.000 pessoas continuaram expostas à radiação, sem ter noção do perigo que as cercava. A radiação invisível e inodora se espalhava por toda a cidade, enquanto os cidadãos iam ao trabalho, as crianças frequentavam as escolas e as famílias passeavam despreocupadas. Sem informações claras, os moradores de Pripyat não percebiam que estavam vivendo em um ambiente mortal. Aqueles que sentiam tonturas ou náuseas achavam que era apenas cansaço, sem imaginar que seus corpos estavam absorvendo doses fatais de radiação. Enquanto isso, em Moscou, as discussões giravam em torno de como evitar que o acidente se tornasse uma crise política. Admitir a falha de segurança de uma das maiores usinas nucleares da União Soviética poderia comprometer a imagem de poder que o regime vinha cultivando. Em vez de soar o alarme, a prioridade foi garantir que a notícia não escapasse das fronteiras soviéticas. Mesmo os bombeiros e trabalhadores que estavam diretamente envolvidos nos esforços de contenção não foram informados da magnitude da exposição radioativa. Muitos deles começaram a apresentar sintomas graves de envenenamento por radiação nos dias seguintes, mas suas condições foram tratadas como questões isoladas. Os hospitais locais não estavam preparados para lidar com uma crise dessa natureza, e as autoridades de saúde foram instruídas a manter silêncio sobre o crescente número de casos graves. Na ausência de uma resposta oficial, os rumores começaram a se espalhar entre os moradores. As pessoas percebiam que algo estava errado, mas não tinham ideia da escala da tragédia que se desenrolava diante delas. E, enquanto isso, as ordens de cima continuavam sendo de silêncio e contenção. Conforme os dias se passavam, o impacto da radiação começou a se manifestar de forma mais visível entre os moradores de Pripyat e das áreas próximas. Sem saber que estavam sendo envenenados pelo ambiente ao redor, as pessoas começaram a adoecer. Primeiro vinham sintomas leves, como fadiga e dores de cabeça, mas logo se transformavam em queimaduras na pele, sangramentos nas gengivas e náuseas constantes. Famílias inteiras foram afetadas, e hospitais locais, despreparados para lidar com os efeitos da radiação, viam os casos se multiplicarem. A falta de comunicação clara por parte do governo deixou as vítimas ainda mais vulneráveis.
Médicos, sem acesso a informações precisas, não sabiam que estavam tratando pessoas expostas a doses massivas de radiação. Enquanto isso, aqueles que viviam no campo, fora de Pripyat, continuavam com suas rotinas diárias. Agricultores colhiam suas safras, alimentavam seus rebanhos e consumiam produtos contaminados. O solo, a água e o ar estavam impregnados com partículas radioativas, mas a população local desconhecia essa realidade. Para as crianças, o impacto foi especialmente cruel. Brincavam ao ar livre, no solo que já estava envenenado. Seus corpos jovens, mais suscetíveis à radiação, começaram a apresentar deformidades e fraquezas. As famílias procuravam explicações para as doenças misteriosas que afetavam seus filhos, mas não recebiam respostas. As escolas permaneciam abertas e as atividades diárias seguiam como se nada de anormal estivesse acontecendo. A dor e o sofrimento não se limitaram apenas à saúde física. As pessoas enfrentavam um inimigo invisível, e o medo do desconhecido permeava a atmosfera. Muitos começaram a perder entes queridos sem entender por que isso estava acontecendo. Vítimas da radiação, sem saber, morriam lentamente. Mesmo quando os primeiros indícios da gravidade da situação chegaram a Moscou, a prioridade do governo continuou sendo manter a calma pública, o que prolongou o sofrimento de milhares. O envenenamento radioativo não tinha cura, e os médicos locais não dispunham de recursos para mitigar seus efeitos. Os habitantes de Pripyat e das regiões vizinhas, sem orientação ou socorro, viveram os primeiros estágios de uma tragédia que se desenrolaria por décadas. Enquanto o número de pessoas adoecendo e morrendo aumentava, o governo soviético intensificava seus esforços para controlar a narrativa. Oficialmente, foram reportadas apenas 31 mortes diretas relacionadas ao acidente nos primeiros dias, uma cifra drasticamente abaixo da realidade. Contudo, quem vivia nas áreas afetadas sabia que os hospitais estavam sobrecarregados com vítimas cujos corpos mostravam os efeitos terríveis da radiação. Médicos e cientistas que trabalhavam na linha de frente começaram a perceber que o problema era muito maior do que o admitido pelas autoridades. Internamente, cientistas soviéticos que tentaram alertar sobre os perigos da radiação e os riscos de mais contaminação foram pressionados a manter silêncio. Relatórios médicos que destacavam o aumento de doenças graves entre a população foram censurados, e os profissionais de saúde que tentavam divulgar informações ao público enfrentaram represálias severas. O governo queria evitar qualquer tipo de alarme que pudesse prejudicar sua imagem ou gerar pânico generalizado. Além do controle interno, o governo soviético também começou a manipular as informações enviadas à comunidade internacional. A liderança fez todo o possível para minimizar a gravidade do desastre aos olhos do mundo, apresentando dados manipulados e restringindo o acesso de jornalistas e especialistas estrangeiros às áreas afetadas. A máquina de propaganda do Estado foi ativada para desviar a atenção da catástrofe, promovendo uma imagem de controle absoluto. Enquanto isso, as autoridades usaram a imprensa estatal para alimentar uma narrativa de que a situação estava sob controle e que não havia razão para pânico. Programas de rádio e televisão sugeriam que a radiação estava limitada à área da usina e que os efeitos estavam sendo gerenciados com sucesso. Qualquer menção a possíveis consequências a longo prazo era evitada, e os cidadãos recebiam apenas informações superficiais e incompletas. A tentativa de manipular os fatos era uma estratégia calculada, mas deixava brechas. Jornalistas e médicos ocidentais que visitaram a região começaram a perceber sinais claros de que o que estava sendo relatado oficialmente não correspondia à realidade. O que o governo soviético não conseguiu prever foi que, em breve, essas inconsistências e mentiras seriam descobertas, e o mundo inteiro saberia o verdadeiro impacto de Chernobyl. Apesar dos esforços soviéticos para esconder a extensão do desastre, os efeitos da radiação logo cruzaram as fronteiras. Países vizinhos, como Suécia e Noruega, começaram a detectar níveis anormalmente altos de radiação em seus territórios. Isso levantou suspeitas imediatas de que algo grave havia ocorrido, e a União Soviética foi pressionada a dar explicações. Inicialmente, o governo tentou minimizar a situação, mas à medida que a pressão internacional crescia, tornou-se impossível manter o encobrimento.
Jornalistas ocidentais, conscientes de que algo extraordinário estava sendo ocultado, começaram a investigar. Fotografias e filmagens das áreas próximas a Chernobyl revelavam uma realidade muito diferente da versão oficial: aldeias inteiras desertas, campos contaminados e uma população cada vez mais doente. Documentários produzidos por jornalistas estrangeiros mostraram ao mundo a verdadeira dimensão do desastre e as consequências devastadoras para as pessoas e o meio ambiente. Dentro da própria União Soviética, as tentativas de controle sobre as informações começaram a falhar. Cientistas e médicos, inicialmente silenciados, começaram a divulgar dados clandestinamente, revelando que os níveis de radiação eram extremamente altos e que a contaminação se espalhara muito além de Chernobyl. Mesmo entre os quadros do Partido Comunista, havia membros que, ao perceberem a gravidade da situação, começaram a questionar a política de ocultação. Com a verdade vindo à tona, o governo soviético foi forçado a admitir parte da realidade. Em maio de 1986, quase um mês após o desastre, a evacuação das áreas mais gravemente afetadas começou. No entanto, para muitos, já era tarde demais. Milhares de pessoas já haviam sido expostas a doses fatais de radiação, e os efeitos sobre sua saúde eram irreversíveis. Ainda assim, as autoridades continuaram a subestimar publicamente o número de vítimas, insistindo que o impacto do acidente estava sob controle. A revelação da verdade foi um golpe devastador para a credibilidade do regime soviético, tanto interna quanto externamente. A comunidade internacional, chocada com o encobrimento, passou a pressionar por mais transparência. Mais tarde, seria revelado que o desastre de Chernobyl havia sido um dos maiores da história, tanto em termos de danos humanos quanto ambientais, e o mundo começaria a reconhecer a necessidade de aprender com essa tragédia. O desastre de Chernobyl deixou um legado trágico que reverberaria por gerações. O impacto direto na saúde da população foi devastador. Milhares de pessoas, principalmente aquelas que viviam nas áreas mais próximas à usina e os liquidadores que trabalharam na contenção, sofreram de doenças como câncer de tireoide, leucemia e outras condições causadas pela exposição à radiação. Muitos morreram em decorrência dessas enfermidades, e suas famílias viveram as consequências de uma tragédia invisível, mas implacável. As áreas ao redor de Chernobyl, incluindo a cidade de Pripyat, foram transformadas em uma zona de exclusão. Até hoje, essa região permanece praticamente inabitada, com suas cidades e vilarejos abandonados, criando uma paisagem desolada que serve como um monumento à catástrofe. A fauna e a flora da região sofreram mutações, e o solo permanece contaminado, impossibilitando o retorno seguro da população por milhares de anos. Além das implicações para a saúde pública e o meio ambiente, Chernobyl também teve um impacto profundo na política soviética. O encobrimento inicial, seguido da revelação da verdade, abalou a confiança da população no governo. Para muitos, o desastre foi um exemplo gritante da falência do regime soviético em proteger seus cidadãos, priorizando a imagem do Estado sobre o bem-estar da população. Isso acelerou o desgaste do governo, contribuindo para a crise política que culminaria no colapso da União Soviética em 1991. Ao longo dos anos, a tragédia de Chernobyl também entrou para a memória cultural mundial. Livros, filmes, documentários e séries de TV retrataram o desastre e suas consequências, tornando-o um símbolo dos perigos da energia nuclear mal administrada e da negligência governamental. Para muitos, Chernobyl se tornou um lembrete constante da necessidade de transparência e responsabilidade quando se trata de tecnologias tão poderosas quanto a nuclear. A zona de exclusão ao redor de Chernobyl, hoje, atrai turistas curiosos em ver de perto as ruínas de uma cidade fantasma. No entanto, para os que sobreviveram ao desastre, o lugar é uma lembrança dolorosa do sofrimento e das vidas perdidas. O impacto de Chernobyl continua presente, seja no corpo das vítimas, seja na terra envenenada, seja na história que nunca pode ser esquecida. O desastre de Chernobyl permanece como um dos maiores exemplos do custo trágico da desinformação. A decisão do governo soviético de ocultar a verdade e retardar as medidas de proteção custou a vida de milhares de pessoas. Em vez de priorizar a segurança dos cidadãos, as autoridades optaram por proteger a imagem do Estado, permitindo que a radiação se espalhasse e condenando uma geração ao sofrimento.
Chernobyl não foi apenas um acidente nuclear, foi também um colapso moral de uma liderança que falhou em ser honesta diante de uma crise. O encobrimento de Chernobyl expôs a fragilidade de um regime que se baseava na ocultação da verdade para manter o controle. No entanto, a tragédia mostrou que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não podia ser suprimida para sempre. O mundo ficou chocado quando a verdadeira extensão do desastre foi revelada, e a confiança no governo soviético nunca mais foi a mesma. O preço da ocultação foi a perda de vidas, a degradação do meio ambiente e um legado de desconfiança que atravessou fronteiras. As lições de Chernobyl vão muito além do campo da energia nuclear. Elas tocam questões fundamentais de ética, responsabilidade e transparência. Governos e instituições em todo o mundo precisam aprender com esse episódio que a verdade deve sempre prevalecer, especialmente em momentos de crise. O custo de esconder a realidade pode ser devastador, e o sofrimento causado por essa negligência se estende por décadas, como vemos até hoje com as vítimas de Chernobyl. O desastre também nos lembra da importância de se preparar para o inesperado e de se manter vigilante diante de tecnologias poderosas que, se mal administradas, podem trazer consequências irreversíveis. Chernobyl foi um marco na história da humanidade, uma tragédia que poderia ter sido mitigada se a verdade tivesse sido reconhecida desde o início. Ao refletirmos sobre esse episódio sombrio, somos lembrados de que a transparência e a responsabilidade são os verdadeiros pilares de uma sociedade segura e justa. O sofrimento das vítimas de Chernobyl continua vivo na memória coletiva, e a busca por justiça nunca cessou. O mundo ainda carrega as cicatrizes desse desastre, mas a lição mais importante que ele nos deixou é clara: a verdade é o único caminho para evitar que tragédias semelhantes se repitam.